Obrigado, Elaine, pela apresentação, pelo convite da ABS. Queria agradecer também o engenheiro Adelson pelo convite aqui, de fazer essa palestra, através da Regional Aracaju da ABS. Também ao Klaus, né, por ter aí aceitado fazer a palestra junto. Espero que ela seja interessante. Então, a ideia é a gente comentar um pouquinho sobre a normalização alvenaria estrutural e apresentar o estudo que a gente está fazendo sobre comportamento da alvenaria estrutural, detalhada conforme padrão brasileiro sobre ação sísmica. Então, o que a gente preparou é fazer uma introdução sobre a normalização brasileira, como é que foi o desenvolvimento até chegar na norma atual, que é a norma unificada, NBR 16868, e o que está sendo feito de atualizações nessa norma, né? Comentários aí gerais. Aí eu comento alguma coisa sobre alguns pontos que a gente tem notado que estão sendo revisados em normas internacionais relativo aí a resistências, comportamentos, e um ponto aí que a gente entende ser uma lacuna nacional. Na sequência, a gente entra com o estudo que o Klaus está fazendo dentro do grupo de pesquisa sobre essa questão de comportamento de alvenaria estrutural detalhada, conforme o padrão brasileiro, né, para a ação sísmica. E dentro do que ele já fez, o que seria a resposta, né, os parâmetros que ele poderia estar mostrando para os casos analisados até este momento. Então, já começando, fazendo aqui uma breve introdução, né? A introdução à normalização em alvenaria estrutural. Sempre gosto de colocar essa introdução. A gente tem aí várias construções marcantes em alvenaria, né? Essa construção aí foi feita para ser a maior construção, a maior edificação do mundo, né? 167 metros de altura, muito maior do que os nossos maiores edifícios, né? É claro que tem as suas particularidades, mas deixa de ser interessante. Então, a gente coloca aí alguns pontos sobre estruturas de alvenaria, a gente sempre diferencia estrutura de alvenaria da alvenaria estrutural, né? A estrutura de alvenaria é aquela histórica, caracterizada por não ter um dimensionamento preciso, por ter aí grandes espessuras, ser massiva, até que a gente chega na alvenaria estrutural, que é essa disciplina que acontece no mundo todo, né? A partir de 1950, onde tem estudos, onde tem aí regras de dimensionamento, controle, etc. O marco dessa alvenaria estrutural é um engenheiro Polarler suíço, onde ele fez aí alguns prédios já dimensionados, já racionalizados, né? Então, é o que a gente tem como alvenaria estrutural. Essa disciplina que começa a partir de 1950 e todo mundo sabe, aqui todo mundo é engenheiro de estruturas, né? Ponto-chave são blocos de alta resistência, né? Blocos aí que chegam a ter resistência do material em si, acima de 50 MPa, se a gente contar a resistência do material. O alvenaria estrutural precisa ter isso daí, precisa ter o cálculo, né? O projeto estrutural, o projeto de racionalização, modularizado, compatibilizado, precisa ter o controle de obra. Esse é o tema que a gente entende como alvenaria estrutural. Entrando aqui um pouquinho sobre normas, então tem normas no mundo inteiro, por exemplo, essa aí é a norma americana, essa norma acabou de ser revisada, acabou de ser publicada, a norma PMS, né? Interessante notar que eles têm um grupo bastante organizado para fazer normas. Essa versão acabou de ser publicada e já existe um novo projeto de norma sendo elaborado por vários grupos, cada capítulo tem um grupo específico, cuja meta é publicar uma revisão em 2028. É interessante que antes eles tentaram fazer ciclos a cada 3 anos, mas os americanos mesmo perceberam que a cada 3 anos era exagerado, né? Então, hoje, eles definiram aí ciclos de revisão de norma a cada 6 anos e nunca para. Cada ciclo sempre tem alterações, novidades, estudos, né? A diferença, eu acho até que a gente está começando a chegar nisso, é que cada tópico
é um comitê, né? Existe o comitê geral e cada tópico tem ali um grupo que discute. Temos normas aí canadense, essa daqui é peruana, temos normas australianas, da Nova Zelândia, temos várias e várias normas de alvenaria estrutural, essa disciplina a partir de 1950. Essa norma europeia, né, veio aí como base de uma norma britânica, né, hoje é a norma europeia, também com uma nova versão aí prevista para este ano, vai ser publicada este ano. Em relação à norma brasileira, as primeiras normas são de 88, 85 de execução, a de projeto de 89, era só blocos de concreto. Em determinado momento foi feita a norma de bloco cerâmico, né? Então existia aí, durante um tempo, normas de alvenaria estrutural separadas, entre aspas, separadas, né? Porque o texto era muito parecido, para bloco cerâmico e bloco de concreto, né? Essas são as normas de 10 anos atrás. Até que foi feito todo o movimento para unificar, e aí a ABS participou. O primeiro movimento foi um ofício que a própria ABS mandou para a BNT solicitando a unificação. A gente organizava, antes da pandemia, um encontro ABS-UFSCar em engenharia de estruturas, aqui em São Carlos. Em maio de 2016, a gente estava no 4º encontro, foi feita a primeira reunião onde se discutiu tecnicamente essa unificação, né? Então, a gente começou uma autorização informal da BNT que fosse já discutida de forma unificada, e isso foi feito, o marco foi em maio de 2016, no primeiro encontro, do 4º encontro ABS-UFSCar, em São Carlos. E aí tinham vários presentes, foi feita uma nova carta à BNT, formalizando, né, reforçando o pedido, até que foi formalmente unificado. Então, a primeira discussão da norma unificada foi no 4º encontro da ABS-UFSCar. Depois a gente teve várias reuniões com a unificação informal. A primeira reunião formal do Comitê de Norma Alvenaria Estrutural Unificada foi no 5º encontro da ABS aqui em São Carlos, onde formalmente foram instalada a comissão de norma e formalmente a gente teve aí reuniões de alvenaria estrutural unificada. Durante o desenvolvimento, houve aí incorporação da parte de ensaios. Inicialmente, essa norma teria só 2 partes, projeto, execução e controle. Durante o desenvolvimento, foi prevista uma parte 4, uma parte 5. A parte 4, situação de incêndio. A parte 5, que a gente comenta um pouco hoje, o que está nascendo, seria projeto para ações sísmicas. Dentro da parte 4, alvenaria em situação de incêndio, um marco de começo de discussão foi esse workshop organizado na Unicamp, em outubro de 2018, onde a gente começou, né, nessa reunião que houve na Unicamp, discutir essa parte 4. As discussões iniciais levaram aí à conclusão da necessidade de uma série de ensaios que foram programados. Veio a pandemia, esses ensaios também atrasaram todos, foram todos retardados. Até que a gente retomou as reuniões de norma em 2022, então esse ano tiveram 2 reuniões da norma de alvenaria estrutural, e nessas reuniões foram criados grupos de trabalho. Então hoje a gente tem alguns grupos trabalhando em temas específicos. Então, da parte 4, coordenadora professor Armando Lopes Moreno, da Unicamp, e já tem alguma coisa evoluída em relação a essa parte aí, situação de incêndio. Alguma coisa já está definida, por exemplo, quanto ao isolamento térmico, isolamento, quanto à questão de situação de incêndio, questão de isolamento e estanqueidade. Existe já uma proposta de se adotar o que está especificado na norma americana, já foi feito um comparativo desse resultado com uma série de ensaios brasileiros que foram disponibilizados. A gente viu que ela é bastante
conservadora, né, se a gente adotar o padrão americano. Então, tudo isso já está num texto pré-elaborado e está sendo ainda discutida, refinada para, quem sabe, ter um método um pouco mais preciso e para a gente ver também a questão da estabilidade estrutural. Mas a norma está em desenvolvimento aí, coordenada pelo professor Armando Moreno, da Unicamp. Há ainda, né, uma demanda grande de se discutir alguma coisa de alvenaria estrutural em tijolos, de solo, cimento, então também foi criado um grupo. Esse grupo é coordenado pela professora Elane Pavei Antunes, de Santa Catarina, e está gestando aí também uma boa base para, eventualmente, se ter estudos técnicos, eventualmente ter uma norma no futuro, né, ao longo do tempo. Outra questão, essa alvenaria estrutural com argamassa polimérica. Então, o grupo é coordenado pelo professor Bernardo Tutiquian, e também está discutindo aí o que precisa ser estudado, o que precisa ser ponderado, mas existe um grupo criado para isso. Esses grupos se reúnem mensalmente, a cada segunda-feira pela manhã. Cada semana é um grupo, é um tema, né? E está aí colocado uma agenda. A reunião formal de norma acontece semana que vem. Então, se alguém quiser participar, vai ser agora dia 5, segunda-feira, na Unicamp, aqui no prédio da FEC e da FAO, esse prédio aqui. É reunião formal de norma, onde os grupos de trabalho apresentam o que foi discutido até o momento, e outros tópicos aí também vão ser ponderados, né? Alguns estudos aí, esse próprio que a gente comenta aí, algumas novas especificações, estudos sobre prisma bloco, estudos aí sobre ações sísmicas. Isso vai estar discutido numa reunião formal de norma, que acontece segunda-feira na Unicamp. Né? Então, alguns pontos que vêm sendo revisados e algumas especificações e parâmetros de norma. A gente teve, nessa última revisão de norma, uma tabela que foi incorporada que sugere algumas recomendações para especificação, né? Um erro bastante frequente para quem estava começando a alvenaria estrutural era ter blocos de materiais diferentes, de resistências diferentes, e manter a mesma relação prisma-bloco, por exemplo. Então, essa tabela foi incorporada à nova norma. Nós temos aí uma especificação, ali, um procedimento para cálculo de valor característico. Esse procedimento é baseado numa sugestão do Jadraque, né, do começo da década de 1970, né, onde, a partir de uma amostra pequena, ele consegue definir valores característicos. Mas, para fazer isso, ele induz, né, ele impõe um coeficiente de variação. Né? Então, naquelas formulações todas estão impostas ali um coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação para a alvenaria estrutural é definido como 20%. Alguns estudos que a gente tem feito, recente também, de um grupo de trabalho aí com várias pessoas, nesse estudo já tem mais de 40 mil ensaios. Um dos pontos foi avaliar o coeficiente de variação de uma série de ensaios. A gente percebe aí que a variação de prisma oco, prisma cheio para as amostras que a gente tem, não chega ali no 20%, também não chega para bloco, né? Não sei se vale a pena ponderar algo nesse sentido, mas os valores que a gente adota hoje são conservadores, né? E considerar coeficiente de variação de 20%. Aí, nesse mesmo estudo, foi feito aí correlações de prisma-bloco. A partir dos valores médios de ensaio, a gente pôde dar uma olhada se aquela recomendação da norma estava muito fora ou se estava razoável. Né? Se a gente olha aqui, então isso aqui é o que a norma sugere, né? São valores sugestivos. Isso aqui é o que a gente obteve de valor médio dessa gama de
resultados de ensaio, a gente percebe aqui essa relação, né, entre a média dessa gama de ensaios e os valores de norma. Até que está bem razoável, se a gente olhar aqui, quanto mais próximo de 1, mais preciso seria, né? Acima de 1 significa que o que a norma coloca está para o lado conservador, para o lado mais seguro. A gente percebe que os valores são bem razoáveis, né? 1,08, 1,09, 1,10, assim, não esperaria nada muito melhor que isso. Talvez, nos blocos de maior resistência, a relação prisma-bloco aqui que a gente tem em norma talvez seja um pouquinho conservadora. A gente percebe que os valores médios para os blocos de maior resistência, eles acabam sendo bem mais conservadores, né? Então, talvez pudesse ali ter um ajuste. Lembrando que esses valores são recomendações, né? Sugestivos. Cabe ao projetista indicar no seu projeto o valor do prisma, né, que é o que a obra precisa garantir, e ele sugere aí valores de bloco, argamassa e grout para atender, mas a obra tem que testar isso antes, né? Se chega nesses valores, a impressão que se tem, a partir desses ensaios todos, que o bloco de maior resistência pudesse melhorar um pouquinho ali a especificação. Um outro tópico é essa questão de resistência ali ao cisalhamento por escorregamento da junta, resistência de tração na flexão. Nós temos aí especificações de norma, né? Em algumas situações de projeto, essas situações são importantes. A gente tem percebido, então aqui estão alguns ensaios, né? Esse é um ensaio de cisalhamento, conforme a norma europeia. Esse é um ensaio de tração na flexão, né? Conforme a norma brasileira. Existe um outro de alavanca que a gente vai colocar na sequência, mas a gente tem percebido que essa aderência toda, essa resistência de tração na flexão e mesmo de cisalhamento, não tem sido atingido nas obras, né, nos ensaios feitos. Recentemente, a gente recebeu aí a proposta de norma europeia e a gente percebeu que os europeus também revisaram esses valores, revisaram para baixo a especificação de resistência ao cisalhamento por escorregamento da junta e de tração na flexão. Nós fomos olhar com mais calma, pegando alguns resultados que a gente mesmo, o grupo, realizou. Então, esse aqui é um doutorado do Rafael Pascontoni, onde ele estudou, ele fez ensaios de cisalhamento aqui por escorregamento da junta com variáveis níveis de pré-compressão, né? Então, é conforme aquela norma europeia. Então, ele consegue traçar aqui um gráfico, né? A resistência pela tensão de compressão. Esses são os resultados em valores médios. Essa norma europeia fala para considerar o valor característico 0,8 da média. Então, por esse resultado desses ensaios, o valor inicial daria 0,30 e o coeficiente aqui de atrito daria 0,5. Quer dizer, nosso coeficiente de atrito está até legal. A nossa especificação de resistência, a argamassa era bem forte, de resistência ali, de cisalhamento para o escorregamento da junta, parece um pouquinho elevado, especialmente se a gente levar em conta que esses resultados são na área líquida, né? Então, talvez a gente tenha que parar e pensar um pouquinho sobre esses valores. Também temos aí alguns estudos sobre a resistência de tração na flexão. Eu sei que tem construtoras mais preocupadas que fazem esse ensaio também. A gente fez recentemente um ensaio, onde a gente está usando esse ensaio de alavanca, né? A gente tem um prisma aqui com 5 blocos de altura e aplica um momento através de uma alavanca. Esse ensaio tem uma vantagem de você precisar de menos elementos para ter mais resultados, né? Com o único ensaio eu consigo ter resultados aqui, 4 juntas. No ensaio brasileiro, aquele de prisma, eu tenho todo um prisma grande, difícil de carregar, etc. E tenho só um resultado. Esse aqui
nos dá mais resultados. Mas olhando aqui esses resultados, a gente também não consegue chegar ali nos valores que a norma brasileira coloca, né? Os blocos de resistência mais baixos aqui, deu um problema aqui. Vou começar. Os blocos de resistência mais baixos deram aí uma resistência de tração na flexão um pouco menor. Então, merece dar uma ponderada nisso. Obras que fazem esse ensaio também relatam valores menores, então merece a gente dar uma olhada com cuidado. Essas aqui são as sugestões para a nova norma europeia. Então, se a gente pegar, por exemplo, bloco de concreto, só para ter um exemplo, se a gente pegar aqui a resistência ao cisalhamento, acima de 10 MPa de argamassa, ele fala em 0,20 MPa na área líquida, né? A gente fala 0,35 na área bruta. Na argamassa de 2 a 9, a gente também fala 0,15, né? A nossa de 2 a 7, mas a gente fala na área bruta, que ele fala área líquida. Então, talvez mereça a gente olhar com cuidado isso daí. Em relação à tração na flexão, o normal ajunta para a gente, né? Que é esse caso aqui. Lembrando que na norma europeia inverte, que ele chama de normal e paralelo da nossa denominação, mas se a gente pegar a nossa denominação tração na flexão normal afiada, pegar aqui blocos de concreto, ó, eles estão sugerindo, não é, né? Essa norma ainda não foi publicada, são projetos de norma, mas eles estão sugerindo valores muito menores do que antes sugeriam, 0,05 e 0,10 MPa. Então, eles estão propondo reduzir bastante. Normal, a paralela, afiada, né? Normal para eles, paralelo para a gente, até que não muda tanto, tá? Mas o normal para a gente muda bastante. Então, talvez mereça a gente olhar com um pouco mais de cuidado para essas especificações. Outro ponto que a gente entende ser, aí sim, uma lacuna, né? Nós temos alvenaria estrutural, uma parede, e a gente tem aí especificação de cisalhamento, né? Limite ao cisalhamento, a gente verifica só o cisalhamento por escorregamento da junta. A gente não tem nenhuma especificação para verificar a possibilidade de ruptura por tração diagonal. Essa daqui que pode eventualmente acontecer. Então, o Klaus vai mostrar na sequência, mas o Klaus fez aí um estudo bastante grande sobre esse tema e ele propõe formulações para levar em conta, prever também o limite, né, de força horizontal para o caso de ruptura por tração diagonal. Então, o que o Klaus propõe, por exemplo, se você tiver uma alvenaria não armada e sem nenhuma pré-compressão, né? Então, ele propõe aqui uma formulação baseada num monte de estudo que ele fez e que a gente poderia colocar qual que é o limite dessa força lateral, esse OVM, né? Uma formulação que basicamente depende da resistência de prisma e da relação entre lados, né? A relação de lados está aqui no verso, mas ele consegue prever de uma forma bastante precisa, diria, esses limites. Então, talvez isso precisasse ser incorporado também. Quando a gente tem a alvenaria participante, aquela alvenaria dentro de um pórtico de concreto, essa formulação seria importante. A formulação dele é bastante abrangente, por exemplo, a gente tem casos aqui de alvenaria não armada, mas ele tem uma formulação mais refinada, onde ele leva em conta também eventual pré-compressão, né? Tem uma carga aqui vertical, eventuais grautes verticais e horizontais, né? Esses K aqui conseguem prever a contribuição disso. E a formulação dele completa consegue prever a questão aqui da resistência da alvenaria, eventualmente tendo grautes verticais e grautes
horizontais, né? Está previsto ali, tendo pré-compressão aqui, tendo armações horizontais, essa parcela horizontal, essa parcela, essa aqui é vertical, essa parcela aqui horizontal, e eventualmente armações verticais ele também consegue prever. Então ele propõe uma parcela, uma formulação bastante abrangente para verificar a ruptura, né, o limite que você poderia ter de uma força lateral, no caso de ter ruptura por tração diagonal, e não apenas a verificação que a gente faz hoje, que a gente faz apenas a verificação de ruptura por escorregamento da junta. Finalizando aqui a minha parte, vou só fazer uma introdução ao projeto que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos, de alvenaria sobre ação lateral. Então, nós fizemos alguns ensaios experimentais. Isso aqui foi feito dentro de uma parceria com a Brigham Young University de Provo, nos Estados Unidos, da Universidade de Calgary, que é uma grande parceira nossa, e da UFSCar. Foi apoiada pela FAPESP, que apoiou algumas viagens, a participação do doutorando lá, e do Canadá Masonry Design Center, que doou os blocos. Esses blocos são em meia escala, né? Então, foi todo doado, feito na Universidade Americana. Então, esses ensaios aí, programa experimental, são interessantes porque o projeto dos ensaios é brasileiro. Então, esses ensaios tiveram o objetivo de prever o comportamento da alvenaria estrutural sob a ação lateral, mas com detalhamento padrão brasileiro, que é esse padrão da gente ter as armações nas extremidades das paredes, né? Então, cada parede é armada nas extremidades. A gente fez alguns, são 9 ensaios diferentes, essas paredes de 3 andares. Elas são sempre paredes associadas, né, por vigas. Algumas vigas são de alvenaria, nós fizemos algumas de concreto para comparar, e não tem grout aqui no meio, né? Se você pegar o padrão internacional, americano, canadense, europeu, eles fazem lá edifícios, até regiões sísmicas, etc., mas o padrão deles é grauteia tudo, né? A alvenaria é totalmente grauteada. Aí uma vez até fiz uma brincadeira com eles, numa palestra que convidaram para fazer. A gente fazer maciço é mais fácil, né? Por exemplo, as vigas nossas de concreto moldadas no local são sempre seções maciças ali, facinho de fazer. Mas quando você tem algo mais refinado, por exemplo, uma viga de aço ou uma viga pré-moldada, a gente refina, a gente vai lá para a engenharia, né? A gente acaba fazendo seção e bota a rigidez das extremidades, que são os pontos mais solicitados, né? Então, eles falam que é facinho fazer a parede totalmente grauteada, né? Mas a gente entende que talvez não, né? A gente entende que se a gente fizer a armação nas extremidades, a gente estaria ali de uma forma intuitiva, criando aí seções C, né? A gente está colocando aqui nas seções I, nas extremidades está colocando a rigidez, né? Então, talvez fosse mais eficiente fazer isso, né? Então, nosso padrão brasileiro é não ter grauteamento total. Os grautes vão nas extremidades, né? Aí, grauteamento total, você gasta muito mais material, aço e grout. Você grautear a parede inteira, você vai ter um peso grande, você vai ter muito mais mão de obra. E será que precisa? O comportamento estrutural indica ser necessário grautear a sua parede inteira, né? A gente não faz isso. Eles acham que é simples de fazer, mas não sei. Então, esse projeto tem um pouco esse objetivo. E aí a gente está tentando ainda analisar os resultados. O Klaus tem feito um ótimo trabalho, excelente trabalho nessa linha,
Essas paredes aí são o quê? São pórticos, um pórtico com uma região central aqui, que funciona como uma diagonal, são paredes em balanço, né? Então, tudo isso a gente está pesquisando. Rapidamente, esse foi o projeto, ali detalhes da construção das paredes, eventualmente com uma cinta intermediária, e aí a cinta intermediária tinha armação com um gancho, né, para realmente ancorar. Depois a gente concluiu que não fazia tanta diferença assim essa armação horizontal, o Klaus aqui comenta. Daí o detalhe do ensaio em si, né, são 3 andares, aqui tem uma simulação de uma laje, a carga colocada aqui em cima foram cargas cíclicas através de um autuador, materiais todos caracterizados. Essas lajes, cada uma dessas lajes aqui, elas tinham um travamento horizontal, o atuador fazia a carga cíclica dos 2 lados. Aqui dentro dessa viga tinha uma barra, né, distribuída, de maneira que ela distribuía bem essa ação lateral colocada. Não está na ponta, ela está distribuída ali ao longo da viga. Aqui o detalhe do travamento lateral, ó, toda travada. E esse foi os ensaios, todos instrumentados, cargas cíclicas, né, para a gente ver a degradação. E aí eu passo para o professor Klaus Medeiros para estar apresentando um pouquinho da análise que ele vem fazendo sobre esses resultados. Então, Passequian, eu gostaria de destacar aí a presença nessa apresentação agora nossa, do evento, do engenheiro Ricardo Quer, que ele participa da executiva da ABS, né? Está aqui conosco também. E a gente teve um pequeno contratempo no início aí, não pudemos passar o vídeo institucional como sempre, mas ficou combinado isso aí, o Passequian começou e agora vamos dar continuidade à apresentação com o engenheiro Klaus. Quem quiser fazer pergunta pode deixar aí anotado no chat. E a partir de agora, acho que o Passequian está com tudo aí, também pode anotar o início do chat, né, que eu perdi, porque eu tive os problemas, entrei depois. Mas a partir de agora, essas perguntas vão ficar também anotadas no chat que eu estou aqui acompanhando. A gente vai dar prioridade e em seguida a gente abre para as perguntas por telefone e trocar umas ideias pelo microfone que se constitui realmente no nosso bate-papo. Então, vamos passar aí para o Klaus Passequian, aí para ele começar a apresentação. Certo, Adelson, obrigado. E realmente é um bate-papo, a gente está até aqui apresentando algumas ideias, mas a gente sabe que tem bastante coisa ainda para evoluir. Então, esse bate-papo aí acho que é bastante importante também para a gente tentar evoluir. Mas deixa com o Klaus agora. Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite da ABS, em nome do Adelson, todos os participantes. Agradeço também ao professor Guilherme. Eu sou professor da UFESA, fazendo doutorado na UFSCar, com orientação do professor Guilherme, no programa de pós-graduação em Engenharia Civil. E a gente está começando nesses estudos sobre o desempenho sísmico de alvenaria estrutural, com detalhamento brasileiro. Vocês conseguem ver minha apresentação aí? Sim, está aparecendo bem, Klaus. Certo. Então, aqui um roteiro da apresentação, fazer uma breve introdução para contextualizar o que é que a gente tem de normalização atualmente no Brasil e algumas no exterior. O programa experimental, como o professor Guilherme já passou aí, apresentou para vocês. O modelo computacional que a gente fez para simular essas paredes do ensaio e desenvolver todo o estudo, uma avaliação paramétrica, a capacidade de carga lateral, desempenho sísmico da parede e alguns modelos lineares de pórtico. Então, também, como já dito, o nosso grupo de pesquisa entre o UFSCar, a Universidade de Calgary e a BYU. E só para contextualizar aqui um pouco o começo da introdução, falar os modos de ruptura mais comum que a gente tem para as paredes solicitadas horizontalmente, né? Então,
mas a gente já tem bastante conhecimento do modo de flexão. Se for solicitada nessa direção horizontal, a gente vai ter compressão de um lado, tração no outro lado da base da parede. A gente pode ter o cisalhamento por escorregamento da junta e também a outra situação por tração diagonal. Tá? Por que eu estou falando isso? Por causa que esse modo de falha por tração diagonal, ele também é comum e bastante comum quando solicitado por ações sísmicas nas paredes de alvenaria. Algumas fotos aqui só para ilustrar um modo de ruptura por flexão, que a gente vê esmagamento na base da parede, tração do outro lado. Imagens para ruptura por cisalhamento em algumas estruturas de alvenaria. Então, a gente vê bem que fica marcado o X na direção nas paredes. O que a gente tem de normalização, a gente tem essa NBR 15421, que atualmente está passando por reuniões de atualização. Tem o mapeamento das zonas sísmicas no Brasil, algumas regiões que não exigem nenhum requisito de resistência sísmica e outras que necessitam desse requisito. Atualmente, na norma vigente, a gente não tem nenhuma menção a sistemas estruturais de alvenaria como sismo resistentes. Então, a gente parte para começar nessa discussão de ver, de entender como é o comportamento da alvenaria solicitada a sismos. Na norma americana já tem diversos sistemas de alvenaria previstos, diversos valores de coeficientes sísmicos. Deixa eu só colocar aqui o apontador. Norma chilena também tem a previsão de sistemas de alvenaria, norma canadense, cada um com seus valores para alvenaria, valores de parâmetros sísmicos para alvenaria. Eles diferenciam de acordo com o detalhamento, quantidade de armadura, espaçamento. Vai ter aí um detalhamento especial, um detalhamento intermediário, um detalhamento mais usual. Então, mostrando aqui em algumas figuras, uma alvenaria não armada, que eles consideram, com coeficientes bem baixos, uma alvenaria de detalhamento usual, e aí as armaduras bem espaçadas, um detalhamento intermediário, já percebem que tem bem mais armadura, o espaçamento diminui, e um detalhamento especial. Só para ilustrar aqui, o detalhamento usual, quais são os requisitos que eles apontam. Tem que ter um espaçamento mínimo, tanto entre as armaduras verticais quanto as horizontais. Então, está tudo bem caracterizado o que é cada um desses tipos de detalhamento. Tanto norma americana, norma canadense. Como o professor Guilherme falou, eles grauteiam bastante. Em algumas zonas sísmicas, exigem grautear tudo. O detalhamento especial, por exemplo, da norma canadense, eles exigem que seja grauteada toda a base da parede até uma determinada altura, tem um certo cálculo que é feito. Eles têm zonas sísmicas bem mais intensas que a nossa, né? Então a gente não tem que verificar se isso é adequado para a nossa situação. As paredes que foram ensaiadas no programa experimental, paredes de 3 pavimentos, blocos de concreto em meia escala, aberturas de janela, aberturas de porta, algumas delas ligando esses trechos entre aberturas com vigas de alvenaria armada e outras com vigas de concreto. Mais algumas fotos aí do ensaio experimental, o atuador, os suportes para evitar a movimentação fora do plano, se concentrar somente na ação na direção do plano da parede. Mais uma imagem mostrando o detalhamento, então, que foi focado o detalhamento próximo ao que a gente faz aqui no Brasil, com as armaduras e graus concentrados nas extremidades. E aqui eu mostro a vocês qual foi o modo de ruptura dessas paredes ensaiadas. Elas foram ensaiadas 3 pavimentos, esperava-se mais um pouco da presença de modo por flexão, mas o modo predominante foi o modo por tração diagonal nos painéis.
Então, a gente estudou essas paredes experimentais, tanto os resultados experimentais, como por modelagem computacional. Foi utilizado o software Vector2, elementos finitos bidimensionais. Foi feita a validação desses modelos, comparando o padrão de fissuração, comparando deslocamento, curvas de esterese com deslocamento no topo da parede, movimento cíclico, formando aí os ciclos de esterese, comparação das envoltórias, comparação de resultados dos extensômetros nas armaduras da parede também, e comparação, além disso, com alguns outros extensômetros colocados na parede, perfil de deslocamento vertical, comparação do modelo numérico com o experimento. Então, a gente tem um bom modelo, um modelo bem representativo do que foram as paredes dos ensaios. Com esse modelo, então, a gente partiu para fazer os estudos. O primeiro estudo publicado foi uma avaliação paramétrica, onde a gente avaliou quais os parâmetros que condicionam o comportamento e o desempenho dessas paredes. Vou tentar passar aqui um pouco mais rápido, né? A relação de altura-comprimento, questão do grauteamento. Relação de altura-comprimento é interessante falar, porque quanto maior essa relação, pode ter uma tendência maior a um modo de falha por flexão. Quanto menor essa relação, a tendência maior para um modo de falha por cisalhamento. Uma relação maior dá uma capacidade de carga menor, porém uma parede mais dúctil, e o inverso, né? Uma relação menor, uma capacidade de carga maior e uma parede menos dúctil. Quantidade de grauteamento na parede, quantidade e espaçamento das armaduras, presença de aberturas, já que a gente tinha um ensaio com presença de aberturas de janela e portas, a resistência individual de cada componente, é uma coisa que parece até óbvio, né, que a gente, quanto maior a resistência do bloco, da argamassa, do prisma, maior vai ser a capacidade da parede. Porém, a gente percebeu que há um certo limite, não adianta sair aumentando sempre a resistência individual, porque o sistema é composto por vários elementos, você fortalece um, acaba rompendo em outra situação. Então, há um certo patamar ali que, ao aumentar essa resistência dos componentes, não vai mais gerar um ganho de capacidade na parede, pois vai falhar por outro modo, em outra posição, em outro elemento. E o carregamento axial aplicado também, a pré-compressão, influencia bastante no comportamento da parede. Pode mudar, influenciar a ductilidade, tanto a capacidade de carga da parede, né? Então, é um comportamento bem difícil de se prever, de trabalhar, por causa que a combinação desses diversos elementos aumenta muito a heterogeneidade da alvenaria. E então a gente passou para um segundo estudo, que é sobre a capacidade de carga lateral da parede, né? Capacidade de ação, de resistir a uma força lateral. A determinação da capacidade de carga à flexão já é algo mais comum, mais batido em todas as normas, faz-se pelo equilíbrio da seção, considerando as armaduras. Todo equacionamento aí é o equilíbrio da seção. O que muda um pouco aí de uma norma para outra são os coeficientes que ajustam esse diagrama retangular de tensões e a máxima deformação específica que o material pode assumir. Então, há mais controvérsia quanto à determinação da capacidade ao cisalhamento. A gente avaliou diversas equações que tem na literatura, algumas das normas e alguns estudos além das normas, e é um padrão quase que estabelecido que essas formulações consideram fatores, termos para a contribuição dessa capacidade ao cisalhamento, né? A contribuição da alvenaria em si, do material, como se ela não fosse grauteada ou armada, considera mais um termo da contribuição da carga axial, da pré-compressão, já que altera tanto o comportamento, e mais um termo da contribuição das armaduras. Desenvolvemos aí um estudo, então, já publicado, onde tem avaliação de todas essas equações, paredes com aberturas, paredes sem aberturas, e desenvolvemos uma equação, já que outras normas têm essa equação já descrita, a norma americana, canadense, entre outras, e a nossa norma brasileira ainda não tem uma previsão desse modo de falha. Então, a gente analisou todas e sugerimos aí uma equação que também engloba
a contribuição da alvenaria com participação de graus verticais, graus horizontais, relação de aspecto da parede, contribuição da pré-compressão, da armadura vertical, da armadura horizontal. Essa armadura horizontal tem um detalhe que está especificado no trabalho, no artigo, que ela tem uma certa limitação de contribuição também. Então, a taxa de armadura ela é limitada para contribuir nessa capacidade de carga ou cisalhamento. Comparamos resultados dessas equações utilizando um banco de dados de paredes simuladas numericamente e um outro banco de dados de paredes ensaiadas experimentalmente encontradas na literatura. Vou mostrar aqui para vocês, onde aqui seria o ajuste mais próximo do perfeito, digamos assim, né, da equação com o valor obtido na parede. Aqui o resultado da norma canadense, resultado da norma americana e o resultado da equação proposta. E aqui embaixo eu vou mostrar para vocês esses mesmos resultados, sendo que para o banco de dados das paredes experimentais da literatura. Como as paredes experimentais, a dispersão é maior do que uma parede simulada numericamente, né? Devido a todas as questões de ensaio, materiais, mão de obra. Então, resultados da norma canadense, resultado da norma americana, resultado da equação proposta no nosso artigo. Então, a gente conseguiu resultados com boa precisão, tanto nas duas situações. Terceira parte do estudo que a gente está desenvolvendo, questão do desempenho sísmico dessas paredes. Um artigo que já está submetido, aceito, está em fase final de revisão. A gente avaliou as paredes do ensaio e mais algumas variações do detalhamento. Aqui, nessas figuras, estou mostrando só a variação, mostrando em corte. A gente tinha a parede do ensaio com armaduras e graus concentrados nas extremidades, a abertura aqui no meio da parede. Então, a gente variou a quantidade de graus e armaduras inicialmente, para ver a influência dessa quantidade de armaduras e graus nas extremidades. Então, diminuindo, tirando a armadura, tirando um grout, e foi fazendo essas variações, até ficar só um grout, só uma armadura, sem grout junto à abertura. E, por fim, para comparar com aquele padrão de detalhamento especial, especificado mais das normas americana e canadense, onde eles exigem que tenha um espaçamento bem menor de armaduras, né? Eles dizem isso para se garantir uma ductibilidade. O que a gente fez, a gente manteve a mesma quantidade de grout e armadura que tem nessa parede M1, que é o protótipo do ensaio, e distribuiu essa armadura ao longo da parede aqui na M9, distribuiu na M8 também, mas com grouts duplos ao longo da parede. Para calcular os parâmetros sísmicos, a gente precisa passar por umas etapas. Eu vou tentar explicar aqui. Se ficar alguma dúvida, fico aberto a perguntas e comentários após a apresentação. É um pouco confuso de entender, mas vou tentar aqui explicar. A gente precisa fazer uma idealização da resposta da parede. Simplificar a resposta da parede através de uma idealização que pode ser bilinear ou trilinear. Então, na primeira situação aqui, testamos 3 modos de fazer isso, 3 abordagens. Na primeira situação, a resposta real da parede aqui foi idealizada por uma resposta bilinear, na qual conserva a capacidade de carga da parede, mas não conserva a rigidez inicial da parede. Para fazer o cálculo dos parâmetros sísmicos, a gente precisa entender que esses parâmetros sísmicos são utilizados para a gente dimensionar em regime linear elástico uma estrutura, levando em consideração a capacidade que ela tem não linear. Então, para se fazer isso, encontrar esses parâmetros sísmicos, é preciso a gente igualar essa resposta da parede em regime linear e não linear com uma hipotética resposta somente linear da parede, que é esse sombreado cinza aqui. Então, existe também mais 2 nuances que dependem do período fundamental da estrutura. A alvenaria estrutural geralmente se encaixa em períodos mais curtos
E com isso a gente pode igualar a energia, que é a área embaixo da curva idealizada, com a área dessa curva embaixo dessa reta somente linear, como se a estrutura trabalhasse somente regime linear. Tá? Então, na primeira abordagem, um bilinear para idealizar a curva. Numa segunda abordagem, também uma bilinear, mas nesse caso, ao invés de fixar a carga máxima, está fixada a rigidez inicial, e ao igualar a energia entre as curvas, a gente, por consequência, tem a capacidade de carga da parede na curva idealizada. E um trilinear, que se aproxima um pouco mais da resposta da parede. Nessa situação, a gente conserva tanto a carga última, quanto a rigidez inicial da parede. Em todos os métodos, o deslocamento último é conservado. Então, se vocês derem uma olhada nesses gráficos, a gente tem aqui CD, MD, RD, R, ômega, esses aqui são denominados os fatores sísmicos, parâmetros sísmicos, coeficiente de amplificação de deslocamentos, coeficiente de modificação de resposta, coeficiente de sobre-resistência. Cada um desses métodos, existem umas equações próprias para se encontrar os valores desses parâmetros. Tá? Então, mostrando aqui a resposta de uma curva de uma das paredes do ensaio, né, que ele denominou da parede M1, é a parede com abertura de janela, mostrando a idealização com as três abordagens, né, as duas bilineares e uma trilinear. A gente já na figura percebe que essa abordagem mostrada aqui em azul, uma bilinear, ela é bem conservadora na questão da rigidez da parede, né, então mostra uma rigidez bem inferior ao que é da estrutura real. Essa curva verde mantém a rigidez real da parede, mas conservadora em termos de capacidade de carga, e a trilinear, essa curva verde, se ajusta bem mais próximo da curva real da parede. Então, calculados os parâmetros sísmicos com essas três abordagens, a gente vê uma diferença grande entre os métodos, sendo esse azul aqui o mais conservador, dá valores bem mais baixos do que os outros dois. Nesse caso, considerando o comportamento pós-pico, e há também a opção de desconsiderar esse pós-pico. Né? Alguns autores argumentam isso por uma questão de imprevisibilidade, do que acontece com a parede num modo de ruptura frágil após o pico, então acabam desprezando esse pós-pico para ficar do lado de uma margem de segurança. Desprezando o pós-pico, há uma redução grande ou digamos assim, uma redução considerável desses valores dos parâmetros sísmicos. Tá? Vou mostrar aqui para vocês em forma de tabela os valores dos parâmetros sísmicos, mas uma comparação entre as paredes M1, M8 e M9. A M1, que é a parede do ensaio com abertura de janela, e a M8 e a M9, aquelas com distribuição do grout e armadura ao longo da parede, sendo a M9 com a maior distribuição. Maior distribuição, menor espaçamento entre os pontos de grout e armadura. Primeiro ponto a destacar, que aqui foi feito com dois níveis de pré-compressão. Então, há uma diferença grande nos valores dos parâmetros sísmicos quando mudado o nível de pré-compressão. A gente, lembrando aqui que esses valores foram os obtidos com a abordagem trilinear, né, que a gente viu que é um pouco mais próximo da realidade da parede. Então, se a gente sai de uma situação de carga pré-compressão mais baixa, e a gente tinha um R aí aproximadamente de 9,6, quase 10, para uma situação de carga pré-compressão mais alta, esse nível de pré-compressão mais alto aqui foi próximo do que a gente considera usual no dimensionamento de projeto comum para aproveitamento da resistência de prisma. Então, a gente sai de 9,6 para 4. Então, é uma importância muito grande o nível de pré-compressão para a ductilidade dos parâmetros e para os parâmetros sísmicos da parede. Mostrando as demais paredes aqui, a 8 e a 9, comparando as situações de alta carga de pré-compressão. Para o detalhamento mais parecido com o brasileiro, no que é feito, a gente tem um R de 4, e esse R aumenta um pouco quando a gente distribui as paredes, sai para aproximadamente 5. Então, tem um certo ganho de ductilidade, não é tanto, mas tem. E há um ponto interessante a se mostrar aqui,
que ao distribuir as armaduras e o grauteamento, ganhou em termos de ductilidade, aumentou o R, aumentou o coeficiente de amplificação de deslocamento, mas houve uma pequena perda na capacidade, de carga da parede. Então, a gente ficou nessa situação. Um apresenta maior capacidade de carga, porém fatores sísmicos menores, ductilidade menor, e outro que tem menor capacidade de carga, mas fatores sísmicos maiores. Então, para tentar um pouco equacionar e comparar essas paredes, a gente fez mais uma comparação de resultados, comparando aqui só os valores de capacidade de carga máxima. A gente vê que a M8 e a M9 têm valores inferiores, né? Há uma redução na capacidade de carga da parede, nas duas situações, carga baixa e carga alta. Porém, RD, que é um fator ligado diretamente à ductilidade, aumenta nessas paredes. Então, multiplicando o V máximo pelo RD, a gente tem um parâmetro que é o VE, que seria a gente levar em consideração simultaneamente a capacidade de carga e ductilidade da parede. Esse VE é a carga máxima que a parede teria numa situação de comportamento hipoteticamente só linear. Então, a gente vê que as diferenças ficaram ali menos de 10%, o que leva a crer que há uma certa semelhança no desempenho desses detalhamentos, né? Não tem uma grande variação, desde que mantida a mesma quantidade, você distribuir ou concentrar, né? Vai aumentar um pouco a capacidade de carga, diminuir os parâmetros sísmicos, mas dentro, não sei se posso falar a palavra eficiência aqui, elas têm resultados próximos e variações inferiores a 10%. Uma quarta fase do trabalho é trabalhar com modelos lineares de pórtico, né? A gente pode até achar que isso é um assunto bem batido, mas a gente tem a oportunidade de testar esses modelos de pórticos com resultados experimentais, né? Então, uma grande coisa a ser feita, comparar com os resultados experimentais que a gente tem disponível. Então, modelos de pórticos simples, algumas variações desses modelos, a variação 1 e 2, a diferença entre elas é que na variação 1, essas barras horizontais elas são articuladas, né? Então é como se praticamente elas não existissem, né? Elas funcionam somente para compatibilizar o deslocamento lateral, como se fosse, então, paredes em balanço com o deslocamento horizontal compatibilizado pelas lajes. O modelo variação 2, essas barras horizontais são fixadas nas barras horizontais, né, para garantir o efeito de pórtico. É importante ressaltar, mais uma vez, que essa viga de alvenaria, juntando os dois painéis, eram vigas armadas, né? Então, no ensaio, ela demonstrou que garante esse efeito de pórtico. E tem mais 3 variações de modelo, 3, 4 e 5, que dizem respeito à consideração de trechos rígidos, que também são conhecidos como os offsets rígidos nos modelos. Tem algumas figuras aqui mostrando a diferença entre eles. No modelo 3, os trechos rígidos são calculados em função do vão efetivo da viga. Aquele vão efetivo que a gente aprende no dimensionamento de vigas de concreto, de alvenaria, que é o vão livre, mais metade do apoio ou metade da viga para cada lado, a menor situação entre as duas. Então, define esse vão efetivo, o que sobrar aqui é um trecho rígido nesse maciço de alvenaria. No modelo 4, o trecho rígido é definido pelo vão livre da abertura, né? O vão livre é um trecho flexível, no caso, e o trecho rígido é o que sobra para os dois lados no maciço de alvenaria. E no modelo 5, além dos trechos rígidos horizontais, tem trechos rígidos verticais de acordo com as dimensões livres, o vão livre das aberturas. Então, além desses modelos de pórticos mais simples, né, estamos tentando também trabalhar com um modelo de pórtico com diagonais. Uma vez que nos estudos a gente viu que essa parede concentra esforços nas regiões grauteadas e que essa parte não grauteada no interior funciona com transmissão
Burbiela, digamos assim, dos esforços, então a gente achou por bem que pode se parecer com um comportamento nesse formato, né? Com barras, elementos de flexão, formando o pórtico, e essas barras com comportamento somente de tração e compressão, representando a região não grauteada no meio das paredes. Existem diversas variações desse modelo na literatura, então a gente chegou a esse modelo, ainda precisa avançar mais nesses estudos, mas o que temos por enquanto, avançando nesse formato que eu estou mostrando para vocês. Como resposta de todos esses modelos, a gente comparou esses modelos lineares com a curva real da parede. Mostra aqui um zoom desse trecho inicial, já que são modelos lineares, a tentativa é representar o trecho linear da parede. A gente vê que essa curva roxa aqui, essa reta roxa, né, o modelo 1, está com rigidez inicial bem distante do modelo da parede experimental. Esse modelo 1, relembrando, é as paredes em balanço, né, então, muito mais flexível do que a parede experimental, que estava acoplada com a viga de alvenaria. Essa curva aqui em azul já é considerando o pórtico, as barras horizontais fixadas nas verticais, já melhora bastante aqui o valor da rigidez, e as outras já são considerando os trechos rígidos, e o modelo aqui com diagonais está aqui próximo delas também, com os trechos rígidos, que teve um desempenho mais próximo da rigidez inicial da parede, foi o modelo 5, que é o com trechos rígidos tanto na horizontal quanto nas barras verticais da parede. Esse resultado aqui das paredes com abertura de janela, e temos aqui os resultados para paredes com abertura de porta. A gente vê aqui, deixa eu voltar para mostrar, na slide anterior, com abertura de janela, que os modelos com trecho rígido horizontal, para o trecho rígido horizontal e vertical, tem um certo distanciamento aqui, já que a gente tem um trecho de alvenaria inferior à abertura, né, que no modelo de porta não tem. A gente percebe que a diferença aqui é menor entre esses modelos. Mas, novamente, o modelo com trechos rígidos horizontais e verticais chegou mais próximo da rigidez inicial da parede. Uma outra parte que estamos estudando é fazer uma análise da compatibilidade dos parâmetros sísmicos a partir desses modelos lineares. Porque no dimensionamento sísmico, os parâmetros sísmicos já são dados, já são calculados, estão em norma, e a gente precisa dimensionar em regime linear. Então, a gente precisa de um modelo linear. Então, utilizando esses modelos lineares que foram feitos, com parâmetros sísmicos já calculados, tentamos reconstruir a curva de capacidade de carga das paredes, capacidade de carga lateral das paredes. Vou relembrar aqui para vocês quais foram as três abordagens utilizadas, né? As duas bilineares e a trilinear. Então, pegamos os valores de parâmetros sísmicos encontrados com cada uma dessa abordagem para uma parede do ensaio, e a partir desses parâmetros sísmicos fixados e de um deslocamento final fixado, utilizando esses parâmetros, com a rigidez dos modelos lineares, a gente reconstruiu a curva de capacidade de carga lateral da parede. Então, mostrando aqui numa primeira situação, no modelo trilinear, essa curva em azul é do modelo linear com trechos rígidos horizontais e verticais. A gente viu agora há pouco que ela se aproximou mais da rigidez inicial da parede. Então, reconstituindo a curva de capacidade de carga da parede a partir desse modelo linear, ela se aproximou bastante da curva real da parede. E os demais modelos se encontrando abaixo da curva. Pois não? Só um comentário, porque para reconstruir isso daí, você impôs, né, um deslocamento limite, mas isso é imposto a partir de um drift limite, né? Temos duas situações. Nessa primeira situação aqui, uma questão para avaliar primeiro e estudar, a gente utilizou o mesmo deslocamento final do ensaio. Em seguida, eu vou mostrar com o drift limite imposto. Tá? Na situação trilinear, na situação bilinear, a mesma questão, as curvas ficam
abaixo, né, numa região, digamos assim, conservadora, mas há algo intrigante que, para o outro método, a que fica mais próxima é o modelo de paredes em balanço e as demais ficam na região não conservadora. Isso nos leva a uma observação bastante importante de que as abordagens, os métodos para determinação dos parâmetros sísmicos devem ser compatíveis com o modelo linear que vai ser utilizado mais à frente para o cálculo da rigidez da estrutura, do período fundamental da estrutura, da ação sísmica. Em situações pode ficar a favor da segurança, mas em outra situação pode se encontrar contra a segurança. Essa mesma reconstrução, como o professor Guilherme acabou de chamar a atenção, foi feita também limitando o deslocamento final a partir de um drift limite. Drift limite é a relação do deslocamento do topo da parede pela altura da parede. Então, a gente encontra na literatura alguns valores de drift limite, que depende do modo de falha da parede e depende também da carga axial da parede. Então, há alguns valores especificados na literatura para isso. O que se aproxima aqui nessa situação com a parede com modo de falha por tração diagonal, com carga mais baixa, essa situação de carga mais baixa, então o drift limite seria aproximadamente 0,4%. Então, reconstruindo as curvas utilizando esse drift limite para as paredes com abertura de janela, a gente vê que passou aqui um pouco o deslocamento final, essa parede não tinha alcançado um drift de 0,4%. Aí o ajuste da curva do modelo linear 5 acabou passando aqui um pouco da curva real da parede, né, da curva experimental, nesse modelo trilinear. No modelo bilinear não chega a passar. Mas é importante também a gente falar que nessa parede não alcançou esse drift de 0,4%, mas nas paredes com abertura de porta, o drift alcançado foi mais do que 0,4%. Então, nesse slide aqui, posteriormente, então fixando 0,4% para a reconstrução das curvas. As paredes com abertura de porta já dão todas aqui bem mais conservadoras, tanto no trilinear quanto nesse bilinear 2, e menos não conservadoras nesse outro método. Esse valor de drift limite, então, a gente já vê que depende de muitos aspectos, é difícil estabelecer um valor, porque envolve várias questões. Aqui, para uma parede, se encaixou de forma conservadora, em outra parede, não conservadora. A gente precisa avançar mais nesses aspectos. Eu gostaria de fazer uns agradecimentos finais, né? Então, a todas as instituições que colaboraram e que ainda colaboram com o desenvolvimento da pesquisa. Fico aberto aí a professor Guilherme, se quiser relembrar mais alguma coisa, aos questionamentos da plateia, dúvidas. Mais uma observação importante, que a gente está com... Isso são valores indicativos de paredes de alvenaria estrutural, não são valores definitivos do sistema de alvenaria estrutural, né? Os estudos vão continuar para a gente encontrar esses parâmetros sísmicos para uma edificação como um todo. Então, a gente já tem um indicativo, mas a gente precisa levar esse estudo à frente para poder sugerir para o sistema estrutural de alvenaria como um todo. Tá? Isso aqui são específicos das paredes ensaiadas e paredes isoladas e não formando uma edificação. Ok, Klaus. Muito boas informações aí da sua pesquisa, a sua também, como a do professor Parsequian. E a gente gostaria, inicialmente, de agradecer, né, a vocês dois por essa disponibilização aqui conosco desse conhecimento de vocês sobre o assunto, nessa eventual caminhada aí para melhoramento e renovação da norma de alvenaria. No início eu perdi essa questão do chat, queria perguntar ao Parsequian se ele chegou a consultar, se teve alguma pergunta aí pelo chat agora, depois que eu entrei de volta, não teve nenhuma pergunta pelo chat.
E se você consegue ver, passar aqui no seu histórico aí do chat, se teve alguma pergunta para vocês, alguma observação, para a gente poder colocar logo. E, em seguida, a gente faria com o microfone. Aqui no chat do Zoom, não tem. Não tem, né? Então, exatamente, porque quando eu entrei de novo, eu perdi aquela parte inicial. Então, eu gostaria de solicitar a todos os presentes, os colegas presentes, que pudessem também ativar os microfones e as câmeras, e eventuais perguntas a gente poderia fazer diretamente ao Cláudio e também ao Passequian. A gente tem aí, como é um assunto novo, Passequian e Cláudio, que vocês estão pesquisando, eu fiquei o Ricardo aí, tudo bem, Ricardo? Como vai? Prazer em ter você aqui conosco. Boa. Prazer é meu. Muito boa. Beleza. A apresentação do Guilherme e do Cláudio. Muito obrigado. Ok. Então, como é um assunto novo, Passequian e Cláudio, a gente assim fica meio cheio de dedo para fazer pergunta. O assunto é muito novo, ninguém pôde estudar muito para questionar vocês, né? Que pesquisaram, etc. Mas eu acho que o objetivo do bate-papo é esse mesmo, tirar dúvida e também poder colocar como uma oportunidade de relacionamento, né, com os colegas, além de tirar dúvidas técnicas, né? Por exemplo, o Marcelo estava aí presente, acredito que ainda esteja, ele é de Salvador, né? O Klaus é Natal, você atua aí em São Paulo, o Marcelo também. Eu vi também o Sérgio Rampichari está aí também, eu acho que ele é do Rio de Janeiro, né, se não me engano. Então, tem pessoas aí que militam em cidades diferentes, né? Então, mesmo que não tenha assunto técnico para questionar, tem outros assuntos também que são interessantes, né, referente a essa atuação de cada um na sua cidade, por exemplo, como é que está o mercado aí da alvenaria estrutural em cada região dessa. Eu sei que São Paulo está retomando aí as atividades, né, parceiro? Sim, só apareceu até uma pergunta aqui, Adelson, mas fechando ali o que o Cláudio falou, eu acho que o Cláudio tem feito um excelente trabalho, né? Eu acho que o interessante que ele mostrou é que os parâmetros sísmicos, né? Ele comentou aqui no final que esses parâmetros são válidos para os casos analisados, né? Então, ele analisou, por exemplo, um caso desse porte, com essa configuração, com essas várias armações, com pouca carga. Deu lá um R quase 10, né? Para vários tipos de detalhamentos. Aí ele fez um com bastante carga vertical. O R foi lá para 4 a 5, né? Então, ele colocou que são válidos para os casos que ele está analisando. Caso do edifício, você vai ter parede mais carregada, menos carregada, né? Então, teria que ser um R médio aí, né? Um R que representasse o edifício, que é o que o Rodolfo estaria fazendo. Mas o que é muito interessante de se colocar é que, assim, que acho que é uma grande questão, é que o detalhamento aí brasileiro não levou a uma queda de ductilidade expressiva, como poderia alguém imaginar, né? Que esse nosso detalhamento, o R em vez de 5, que é o que se coloca no detalhamento especial, que é o detalhamento M9, que o Cláudio colocou, que houvesse uma expressiva diminuição do R. Não foi isso que aconteceu, até que o desempenho foi bem razoável, com o aumento da capacidade de carga lateral. Eu acho que isso é uma grande conclusão do Cláudio. E também a proposta aí de limite para a força lateral, prevendo a ruptura por tração diagonal, que é algo que a gente precisa evoluir. Então, eu estou vendo aqui uma pergunta do professor Gerson Alva. A ruptura por tração diagonal não está no anexo D de alvenarias participantes. E quando houver ações sísmicas, esse modo de ruptura será considerado incluído? Né? Então, o que a gente tentou colocar, né? Essa é um ponto a ser verificado, uma possibilidade de ruptura, que a gente entendeu que era uma lacuna, né? Então, a gente entende que sim, né? Deveria ter uma expressão prevendo essa possibilidade. As normas
internacionais, como a pode continuar. americana, a norma internacional americana, a canadense, eles têm um cuidado muito grande com essa verificação do cisalhamento, tanto deslizamento como tração diagonal, por ser um modo de falha mais frágil. Então, eles pedem que seja verificado a capacidade de carga, flexão e ao cisalhamento da parede e que se garanta que a capacidade de carga da parede ao cisalhamento seja maior que o da flexão para tentar evitar a ruptura, a possível ruptura frágil da parede, né? Então, é uma questão importante a ser verificada. Ok, Cláudio. A gente não teve mais pergunta, mas queria insistir aí aos colegas, se tiverem algum esclarecimento a fazer, que o momento é esse, antes da gente vir as considerações finais aí para o encerramento do nosso evento. Uma curiosidade que me surgiu, Klaus, é a respeito desse financiamento aí da pesquisa, né? Você fez alguns comentários aí sobre instituições fora do país, né, que contribuíram financeiramente com a realização de alguns ensaios, né? E aqui no Brasil, vocês conseguiram apoio diretamente do meio acadêmico, ou teve algum laboratório, alguma empresa que também participou da pesquisa colaborando financeiramente? Eu estou um pouco mais recente no grupo de pesquisa, né? Esses ensaios já foram realizados por um outro aluno que fazia o doutorado, e na época o órgão brasileiro que apoiou ele, o professor Guilherme pode me corrigir se eu estiver errado, foi a FAPESP. FAPESP, certo, entendi. É sempre muito difícil, né, Delcio, a gente fazer pesquisas aqui, né, até pela própria infraestrutura de laboratório. A gente vê as universidades americanas, por exemplo, né, você pega a Universidade de Engenharia número 100 americana, talvez tenha um laboratório melhor que a nossa universidade número 1, né? Então, a gente tem, acho que, bastante evoluir em termos de infraestrutura aí, de laboratório de pesquisa em benefício do meio técnico, né? Seria muito relevante, por exemplo, o Klaus volta agora para a UFESA, né? Que a UFESA tivesse um laboratório igual que a gente viu ali na Universidade Canadense, para ele poder continuar essas pesquisas, né? Não só a UFESA, mas a UFSCar por aí, essa diversidade que levaria a gente realmente a evoluir bastante. Então, a gente teve aí alguns apoios, né? Mas ainda a realidade canadense e americana está muito à nossa frente, né? Em termos de possibilidade financeira, de infraestrutura para a gente fazer pesquisas. A gente vai fazendo alguma coisa. Sem o apoio da BYU e da Universidade de Calgary, o Ernesto Foz não teria conseguido realizar os ensaios dessa magnitude, né? De 3 pavimentos. A gente sempre tem tido apoios aí do Bloco Brasil, da Nicer, nessa parte de alvenaria estrutural, mas dentro das possibilidades. O que aparenta, né, Passaquinha, é que esses ensaios de... Você fazer um ensaio de prisma, tudo bem, já um ensaio de parede parece uma coisa assim muito mais dispendiosa, né? E que, mesmo tendo equipamento, etc., mas esses tanques que você tem que utilizar, etc., acho que encarecem os ensaios, não? Relativa, né? Porque realmente acho que são poucas universidades que têm um atuador que conseguiria montar essa configuração de ensaio, né? Não sei quantas universidades de engenharia civil têm um atuador dessa capacidade, mas são bem poucas. Encarece de um lado, né? Mas traz um benefício grande de outro, né? Se todo mundo tivesse, provavelmente a gente estaria mais desenvolvido. É verdade. É mais recurso para a educação, né? Coisa que os laboratórios se associem também para patrocinar a alvenaria estrutural, mas com mais intensidade, né? Eu sei que as pesquisas não param, né, Passaquinha? Todo mundo
está nessa meta, saindo da universidade, fez o curso de graduação, uma grande parte quer continuar se aprimorando, né? Então, buscando mestrado, doutorado, exemplo aí do Klaus, e realmente a gente fica esperando que aconteçam coisas boas, né? Que essas pesquisas aconteçam, porque é o que realmente dá embasamento a essas soluções que são apresentadas para o mercado, né? Sendo incorporadas pelos escritórios a partir dessas pesquisas. Esses avanços aí de se tornar esses modelos próximos à realidade, dos ensaios, etc. Tudo requer investimento. As pesquisas, para continuarem, tem que ter esse amparo aí de financiamento, né? Tudo tem custo. E a gente espera que melhore, né? Mais verba para a educação, etc., que sejam mais serviços para os laboratórios, de forma que se possa ter condição de patrocinar esses eventos de estudos aí em direção ao melhoramento da norma, né? Esse trabalho de vocês aí, esse trabalho seu incansável, né? Já de uma longa vida acadêmica, né? O Joel também aí da cidade do Klaus já vem estudando e batalhando também aí, teve formação em São Carlos, o Klaus eu não sei, mas vem também demonstrando que continua nessas pesquisas importantes aí da alvenaria estrutural. A gente tem também aqui conosco, né, começou antes do início do evento, estava aqui conosco o Marcelo Rio, né, que atua em Salvador, e ele estava me dizendo que realmente ele tem feito alguns serviços de parede de concreto em todo o Brasil, e que Salvador realmente não retomou de uma forma assim, significativa, né, depois da pandemia. Mas você sente que esse tipo de concorrência com a alvenaria estrutural também está ocorrendo no Sul, no Sudeste? Aí em São Paulo, você acha que as pessoas estão optando realmente mais por alvenaria para parede de concreto, no lugar da alvenaria estrutural? Olha, Delcio, a gente não tem sistema favorito, né? É verdade. A contribuição sempre é de tentar trazer respostas sobre comportamento. A gente trabalha bastante tempo com alvenaria, e a alvenaria traz alguns pontos bastante interessantes, né? Por exemplo, essa flexibilidade, por incrível que pareça, quando começou a alvenaria estrutural, ela era taxada de pouca flexibilidade arquitetônica, né? Agora parece que ela é que tem alta flexibilidade arquitetônica em relação ao sistema que as formas talvez precisam ser um pouco mais padronizadas. A gente tem questões de consumo, né? O próprio consumo de concreto. Se pegar aí um bloco de 14 com uma área líquida que é metade, né? Teria uma espessura ali de equivalente de 7 centímetros de concreto, né? Se você fizesse uma média. Isso um material que é pré-moldado, é pré-fabricado, então ele gasta um pouco menos de cimento, que ele é prensado. Então, assim, isso é um consumo de concreto, acho que menor, né? Porque a gente tem algo que gasta menos, pela própria geometria, pelo próprio processo de fabricação. A gente tem um conforto interessante, né? Então, assim, tem vários aspectos que são interessantes aí para a alvenaria estrutural. Essa questão aí do mercado, de como vai, como está sendo, não sei muito o que dizer, mas a alvenaria traz alguns aspectos interessantes, ela traz alguns Posso ajudar? Sim. Aí pode ser. Bom, para mim, tanto faz como tanto fez, porque eu faço os dois, né? Faço alvenaria há 40 anos e estamos aí batalhando essas paredes de concreto desde a primeira viagem que a gente fez lá para a Colômbia. A alvenaria sempre tem mercado, sempre teve mercado. Durante todos esses anos de pandemia, a gente manteve o mercado normal, praticamente normal. As grandes construtoras de São Paulo, principalmente aquelas que atuam na cidade de São Paulo, é muito mais alvenaria do que parede de concreto, né? Porque São Paulo, para você ter um terreno grande para fazer vários prédios,
né, que essa é a diferença fundamental. Tá? Parede de concreto, você precisa ter volume e o sistema da velocidade. Tá? Nessa conta que o Guilherme fez, a gente já também cansou de fazer, mas a gente não, a parede de concreto não ganha na quantidade de material mão de obra, ela ganha na velocidade. Você faz o predinho de L+4, né? Em 15 dias ele está pronto, a estrutura toda está pronta. Então, quando você coloca isso, né, no tempo todo de um empreendimento de 20, 30, 100 prédios, a diferença é enorme, né? A gente ganha muito mais no custo do dinheiro do que na própria engenharia que a gente faz. Né? Agora, fora isso, a alvenaria está a todo vapor. Ela até em São Paulo, que eles têm um fornecedor de blocos mais resistente, na faixa de 22, 23 pavimentos de alvenaria estrutural, que já pega um mercado bastante grande, né? Empreendimentos em São Paulo sempre é 2, 3 prédios, né? Terreno mais São Paulo é quase mas você pega 2, 3 prédios, 2, 3 8 por andar, tal, já dá um volume bastante grande, né? Hoje, no escritório, nós estamos mais ou menos com, sei lá, 75% alvenaria, 25% parede. É muito legal. Adel, só acho que a gente não tem pergunta aqui, mas acho que seria interessante fazer uma observação, se o Klaus puder até me ajudar, porque esse projeto dos ensaios, ele não nasceu para ver comportamento sísmico, né? Depois, como a gente tinha o resultado e o Klaus também se aprofundou no assunto, ele está servindo bastante para esse estudo, né? Mas inicialmente deram um estudo para a gente entender o comportamento da alvenaria sobre a ação lateral, principalmente sobre vento, né? Até por isso que ele tem uma carga no topo, que a gente esperava ter mais flexão do que cisalhamento. Mas é interessante, Cláudio, não sei se você pode mostrar de novo aqueles resultados dos modelos contra o resultado experimental, porque a gente faz projeto aí para ação de vento, e a gente eventualmente usa modelos, né? Paredes em balanço, eventualmente, cada vez mais frequente hoje, né, Arnoldo, nesses edifícios altos, serem utilizados modelos de pórticos, e esse trabalho nos permite um pouco aferir esses modelos. Então, se a gente fosse, né, pegar essa daí é uma boa, pegar os resultados, esse modelo do Klaus. Então, são vários modelos, aquele roxo é o paredes em balanço, né, que é o mais comumente utilizado, percebe que ele é o mais conservador, na medida de dar um deslocamento maior do que o real, né, para a mesma carga. Depois vem vindo vários modelos. Se a gente fosse pensar numa avaliação em estado limite de serviço, se a gente fosse pensar que a gente estaria fazendo um modelo sem nenhuma redução de rigidez, né, considerando aí 100%, sem reduzir nada de rigidez nem de viga, nem das paredes, né, seria esse modelo aí que o Klaus fez. Se a gente pensasse no modelo estado limite de serviço para uma ação lateral 30% do valor característico ou 20% do valor último, cairia mais ou menos, né, a carga de máxima aí, acho que foi 100, né, Klaus? Cairia mais ou menos no 20. Então, assim, se isso fosse um modelo para verificar estado limite de serviços de um edifício sobre a ação de vento, estaria bem próximo, seria o ponto ali que o Klaus está mostrando, a linha do 20. Né? Então, isso dá uma certa segurança da gente realmente prever ali que o modelo de pórtico realmente, de paredes em balanço realmente é bastante conservador, que é o mais utilizado, mas os de pórticos ali deram respostas para essa configuração de parede, né, mas bastante próximos da realidade. Eu acho que isso também é um dado bem interessante. O modelo de pórtico ali seria
próximo da realidade. É um ponto que parece interessante. E, Passequinha, o Arnoldo aí, o Wendler, eu tenho visto muitos projetos deles aí da empresa importantes aí em São Paulo, né? Prédios fora desse padrão aí do Minha Casa Minha Vida, né? E tem realmente se destacado, né, Arnoldo? Graças a Deus, né? Parede de concreto, a gente ainda tem aí, eu diria, aí, 70%, 80% dentro do Minha Casa Minha Vida, né? Sim. Mas esses prédios mais altos, mesmo de alvenaria, eles ainda pegam, muitos deles ainda pegam Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, né? Faixa 1, 1,5, aí não tem jeito. A própria Caixa Econômica, uns 2, 3 anos atrás, tivemos uma reunião lá, eles falaram que se não fosse parede de concreto, faixa 1 já tinha acabado, já tinha sumido do mapa. O único sistema que dá para fazer quantidade na faixa 1, tá, é parede de concreto. Certo. Inclusive, o Marcelo tem muito contato aí, em função desse trabalho dele com parede de concreto, com o pessoal de fabricação de forma, né? E pelo que eu venho conversando com ele há alguns dias atrás, ele me disse que o pessoal realmente está investindo bastante aí na divulgação, no apoio aos escritórios que trabalham com parede de concreto. Você tem sentido isso também aí em São Paulo, Arnoldo? Eles têm procurado, têm dado apoio? O pessoal de forma, eles sempre estiveram aí ajudando, porque, na realidade, os principais fornecedores são mais antigos no sistema do que a gente, né? Na realidade, quando a gente foi lá na Colômbia, né, a primeira viagem para ver os prédios, a gente foi ver um conjunto de formas da Força que hoje está aqui no Brasil, os grandes fabricantes aqui no Brasil. Mas todos esses fabricantes, eles dão bastante apoio. Nós temos já alguns consultores na parte de planejamento e execução, na parte de projeto, né? Eu, o Marcelo, o pessoal de projeto, a gente tem o sistema de cálculo, basicamente, é um sistema de painel, quer dizer, lembra muito a alvenaria estrutural. Os esforços, a maneira de tirar os esforços é quase igual à alvenaria estrutural. E a resistência da parede é uma fórmula que está na norma, então não é muito problemático. O mais difícil é o que está começando a acontecer agora, né? Que os prédios estão subindo e as paredes estão subindo. Tá? Então, uma coisa é você fazer 15 pavimentos com todas as paredes, a outra é fazer 30 só com a casca de fora. Tá? Por causa desse tipo de prédio que nessa revisão da norma de parede nós colocamos uma segunda maneira de poder calcular as paredes de concreto numa fórmula não tão simplificada quanto a que a gente estava utilizando até agora, né? Mas é por aí, né? O mercado está em evolução, graças a Deus. Aí, agora, uma questão de 2, 3 meses, ele deu uma diminuídazinha, mas os dois sistemas, tem mercado para os dois. Tá? Na realidade, logo no começo da parede, eu tinha muito contato com fabricante de bloco no Brasil inteiro, né? Aí eu ia visitar, os caras falavam, você é um traidor. Eu falei, traidor do quê, meu? Não, porque esse negócio de parede vai matar a alvenaria. Eu falei, calma, não é assim. Vamos devagar com a Andor, que tem mercado para todo mundo. E isso se consolidou, tá? Se consolidou exatamente nessa divisão. Parecia que o sistema de parede concreta ia estourar e acabar com todos os outros. Né?
nós começamos a parede de concreto numa época que a gente tinha empreendimento de 8 mil unidades, 20 mil unidades. Em Brasília chegou um de 25 mil unidades. Você imagina, 25 mil unidades. Se colocar 4 pessoas por unidade, está fazendo um empreendimento para uma cidade de 100 mil habitantes. Tá? É um negócio que, se não tivesse um sistema racionalizado que nem parede, não dava para fazer. Tá? Mas isso, ao longo do tempo, foi diminuindo, a situação do país não ficou tão explosiva de crescimento como a gente imaginava naquela época, as coisas foram chegando uma coisa mais normal de mercado. E nesse mercado, basicamente, que é o mercado que a gente tem até hoje, é essa configuração. Tá? Prédios em periferia ou em cidades menores, né, que tem uma grande ampliação, que possa ter um grande terreno, um custo razoável, vai fazer um monte de prédio e aí é parede de concreto. Tá? E os outros casos, como o Guilherme falou, né, na alvenaria, a gente sempre bateu que precisava racionalizar as medidas. Agora, como a forma, você tem que comprar uma e fazer milhares de unidades, ficou mais racionalizado ainda a necessidade dessas medidas serem constantes. Né? Então, isso é coisa que o mercado vai variando ao longo do tempo, não tem coisa, mas os dois sistemas estão fortes, tá? Espero que esses políticos, né, cumpram todos eles a mensagem que eles estão fazendo nas propagandas, que todos eles estão falando que vão incentivar o mercado habitacional. Falei, ó, então tá bom, para nós está ótimo, né? Vamos ver se sai mesmo. É isso aí, Arnoldo, tudo bem. Realmente, vamos esperar que isso aconteça, né? Estão próximas as eleições, vamos começar um novo período aí, que isso realmente venha acontecer. Investimento em habitação, né? O Marcelo tinha me comentado, mas assim, ficou no ar. Mas me pareceu, numa conversa que eu tive com ele, que aí em Salvador as obras de alvenaria estrutural diminuíram um pouco, é isso, em relação ao passado? Diminuiu e eu estava comentando aqui no início, né? Um dos grandes produtores de blocos aqui, eles me chamaram para uma conversa assim, para entender o mercado de parede de concreto, porque, logicamente, eles tinham diminuído bastante o volume de venda, né, de blocos. Agora, ainda assim, o que a gente vê aqui em Salvador é assim, um certo preconceito com a parede estrutural para a parede de concreto para habitações de classe média. Que a gente consegue fazer em outros estados, a gente não consegue aqui. Agora que saiu o primeiro prédio aqui, sem paredes internas, né, no apartamento. Então, é um prédio de classe média que vai dar independência total. Então, aí realmente o cara não vai ter nenhuma reclamação de ser parede de concreto, né? Mas o pessoal ainda fica assim na cabeça de que parede de concreto é para habitação popular, é somente para faixa 1, né? Não internalizou ainda que você tem outras possibilidades. Então, a gente, às vezes, quando fala assim num prédio maior, né, um prédio mais alto, o pessoal até se surpreende, porque ficou aquela marca da parede de concreto para habitação popular e de até 5 pavimentos, né? Ficou essa marca. Ainda precisa tirar. Ok, Marcelo. Obrigado também por sua participação aqui conosco. Nada, eu que agradeço aí. Esse bate-papo, e gostaria de continuar deixando aberto aí o microfone para quem quiser fazer algum comentário. Também os apresentadores, Passequian e Klaus, se tiverem algum comentário para fazer. E dentro dos colegas que estão participando também, se não for colocado mais nenhuma pergunta, nós vamos para os procedimentos finais aí da nossa apresentação, do nosso evento. Aqui a gente está Regional Aracaju. Gostaria de agradecer a participação aí do professor Passequian,
também do Klaus, aí, sobre esses assuntos tão importantes vinculados aí para uma futura revisão da norma de alvenaria e com assuntos assim extremamente úteis para todos que militam na engenharia estrutural nesse segmento da alvenaria estrutural, né? Tanto de bloco cerâmico quanto bloco de concreto. E aqui nesse nosso evento da ABS, a gente sempre procurou trazer assuntos relacionados à alvenaria estrutural. E já viemos, desde o mês de fevereiro de 2021, realizando mensalmente esses eventos do bate-papo com a ABS. Isso tem sido muito salutar para todos nós da Regional Aracaju, em função desse conhecimento que o evento nos possibilita, né, de ter esse contato com esses colegas aí de todo o país. Pessoas como o professor Passequian, o professor Klaus, o Arnoldo Wendler, o Marcelo Rios. Já tivemos apresentação com o Aurélio, né? Já tivemos com alguns engenheiros aqui de Aracaju também, o professor Carlos Henrique, o professor Emerson Santos, da Universidade Federal de Sergipe, falando sobre aparelhos atenuadores da dinâmica das estruturas, né? Tivemos vários assuntos aqui, já tivemos o pessoal também concreto protendido, por intermédio da Impacto, também do Marcelo Silveira, de Fortaleza. Então, a gente vem procurando sempre estimular essa divulgação dos assuntos relacionados à engenharia estrutural. E gostaríamos de agradecer aí essa participação conosco, de todos os colegas que hoje estiveram aqui nesse evento de agosto. Agradecer aí os professores Passequian e Klaus aí por essa brilhante apresentação com esses temas que vão, sem dúvida, serem incorporados através dessas pesquisas em futuras revisões das normas. E gostaria também de convidar vocês que estão presentes conosco para o nosso evento de setembro, que nós deveremos ter outro assunto interessante para tratar com vocês. Aí no chat eu deixei o e-mail da Regional Aracaju, porque aqui nós temos um grupo de WhatsApp também que fala só sobre engenharia estrutural. Os temas são livres, mas a gente sempre prioriza assuntos da alvenaria estrutural. E temos colegas inscritos de todo o país, né? O Marcelo, inclusive, participa também conosco, outros colegas também de São Paulo estão conosco, o Aurélio, o Jefferson, a Varela, tem colegas também do Rio de Janeiro, a Feira de Santana, o Hélio Aragão, tem gente de Recife, temos também de Fortaleza, como o Marcelo também participa conosco do grupo. Então, quem tiver interesse, é só disponibilizar o contato aí que a gente inclui no nosso grupo aqui da Regional Aracaju. E a ABS, cada vez, vem demonstrando mais essa sua participação na revisão das normas, né? Tem participado de todas as normas de engenharia estrutural, dando sua colaboração através de seus integrantes. E essa filiação à ABS só enobrece a todos os engenheiros que participam, né? Porque a missão da ABS é a valorização do engenheiro estruturalista. Então, a gente participando está fortalecendo a entidade. Eu convido a todos que ainda não se associaram que o façam o mais rápido possível e venha fazer parte desse time conosco da ABS. O Marcelo, que é aí um dos dirigentes da diretoria atual, e também eu acho que é um participante antigo. Eu estou desde 2009, né? O Aurélio, embora seja assim contemporâneo meu, mas eu acho que ele já está também há bem mais tempo do que eu. E eu convido a todos que se realmente associem, façam essa filiação à nossa associação ABS, para que ela continue desempenhando esse papel importante aqui na engenharia estrutural do Brasil. Uma boa noite a todos e um grande abraço. Espero vocês na próxima oportunidade, se Deus quiser.
Até mais, pessoal. Boa noite. Hein? Boa noite. Obrigado, Adelson. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Até. Esses são os netos da Patrícia. Eu fui neto do filho. Eu sou a Patrícia. Cuida dele. Patrícia,